Boa noite. Estou aqui aguardando para quem estava acompanhando ali no perfil da Gisele. A gente estava tentando iniciar a live. Oi, Gisele. Vamos ver se aqui vai dar certo. A gente teve probleminhas lá no perfil dela, ela não estava conseguindo me ver. Vamos ver se por aqui vai dar. Vamos ver, já estou solicitando aqui para ela entrar. Deu! Aê! Agora sim! Ai, que bom. Muito bom, tá me vendo agora. Então agora é tudo contigo, faz de conta que tu tá aí no teu perfil. A gente fica de cabeça para baixo. Uhum. Bom, gente, então vamos lá. Para quem tá assistindo e quem entrou agora, nós estamos ao contrário, porque no meu perfil não funcionou. E eu vou fazer a live hoje com a Cris. Ela é fonoaudióloga, nós estudamos juntas há um tempinho atrás, logo ali atrás. E nós vamos falar um pouquinho sobre a culinária adaptada para os idosos, né? Mas te apresenta aí, Cris, apesar de que tu tá no teu Instagram. Ai, bom, em primeiro lugar, deixa eu te agradecer o convite, adorei que tu tenha lembrado de mim para esse momento especial, né, do teu lançamento aí do teu livro. E, bom, eu sou Cristiane Galbeno, sou fonoaudióloga, formada aí há quase 16 anos, faço 16 anos esse ano. Tenho aprimoramento em disfagia, sempre, desde a faculdade, já sabia que eu queria trabalhar com disfagia e já tinha esse olhar para a culinária adaptada, né? Sempre gostei muito de cozinhar e ficava realmente bem desgostosa de ver aquela comida, né? Quando a gente precisa adaptar para uma dificuldade na qualidade, né? Que fica essa alimentação e essa apresentação desse alimento. Então, já comecei muito naquela época a estudar sobre isso, a praticar. E eu atuo, né, aqui em Porto Alegre, me formei aqui em Porto Alegre. No ano passado, eu concluí meu mestrado em nutrição para complementar esses estudos, né? E faço atendimentos domiciliares, onde eu faço bem essa prática da culinária adaptada. E dou cursos, né, dou palestras sobre o assunto e faço também agora, mais do que nunca, né, consultorias online, supervisão, enfim, sempre com esse olhar bem voltado para a culinária adaptada. Tá me ouvindo? Deixa eu te tu tá com Ah, o tá. microfone? Não. Tô, tô. É que tá batendo no colar, daí ele tá fazendo um Ah, chiado. pronto. Olha, a pouca A prática minha aqui. imagem tá ruim. Bom, Vivi, vou te explicar. A Vivi também é fono e também é personal organizer. A gente tentou fazer a live pelo meu Instagram, não deu muito certo, então a gente trocou. Mas se a minha imagem estiver ruim, não tem problema. O que vale aqui a minha voz, tá bom, tá? Eu só queria ler um comentário ali que acho que a Elza, deixa eu passar aqui. Ela já tinha entrado na outra live e ela falou que ela é de Uberlândia, ela segue, acho que tu, né? Por Isso, causa ela da me segue. fonoaudióloga dela, né? Uhum. A Bianca, que foi minha aluna agora no último curso. Tá. A Vivi, a imagem tá ruim, mas o som dá para escutar? Se vocês puderem colocar que o som tá bom, a gente continua, não tem problema. Então vamos lá. Vamos lá. Demora um pouquinho para as pessoas, né, responderem, a gente vai tocando. Isso Então, aí. assim, Cris, eu queria começar te perguntando assim, é muito comum até hoje as pessoas pensarem na fonoaudiologia para tratamento daquelas crianças que falam errado, que tem problema de linguagem ou fala, não vamos entrar aqui muito em termos técnicos, ou aquela questão da audiometria para aparelho auditivo, né? Como que uma fono foi parar aí na área da alimentação? O que o fonoaudiólogo faz relacionado a isso? Então, como bem tu falou, né, muita gente não sabe que a fono atua na área da deglutição, né, que é o nosso caminho para receber a alimentação, né, para receber a nutrição, para receber a hidratação. Então, para isso a gente precisa ter uma deglutição eficiente e é o fonoaudiólogo que é o responsável por avaliar, e que tem, né, o conhecimento técnico para fazer essa abordagem de avaliação, de terapia, de acompanhamento da deglutição, né? Do que essa pessoa, e aí, independente de idade, né? Desde lá do bebezinho até o idoso,
se essa pessoa tem segurança para se alimentar ou se precisa fazer algum ajuste. Então, o fonoaudiólogo ele vai estar avaliando, né, a deglutição, fazendo o tratamento que for necessário através de exercícios, de manobras, de técnicas e de adaptação de consistência quando for necessário, né? Então, a partir das dificuldades que a pessoa tiver com a deglutição, podem ser necessárias algumas adaptações que a gente vai estar avaliando. Isso. Cris, eu só vou te pedir, antes que eu esqueça, ali onde está em cima, onde está escrito ao vivo, se tu clicar em cima vai aparecer o cronômetro. Aí tu me avisa quando Tá. der 25 minutos. Tá bom. Tá bom? Que Tá agora joia. eu não consigo. Tá, Sim. então assim, então vamos pensar, né? O idoso, ele já tem algumas modificações naturais que são visíveis, né? O caminhar fica mais lento, a fala fica um pouco mais lenta, né? A gente sabe que tem, assim, um pouco mais de tempo para processar as informações. E com relação ao comer, ao engolir, o idoso saudável, que alterações ele vai tendo aí ao longo do caminho? Então, assim como então outras partes do corpo que a gente vai percebendo essa mudança, a deglutição, como ela é um processo, né, que depende de toda uma musculatura, né, que a gente também vai estar enxergando essa diminuição de força muscular também nos músculos que são responsáveis pela deglutição. Então, existe um enfraquecimento muscular da região orofacial, que envolve, então, a boca, língua, bochechas, faringe, né? Todo esse trato por onde o alimento passa, ele passa por músculos que podem estar enfraquecidos. E, além disso, a gente vê também algumas mudanças que são inerentes à idade, que é em relação a também mudanças no olfato e no paladar, né? Então, existe uma diminuição nas papilas gustativas da língua, existe uma mudança importante no olfato, muitas vezes, e a gente sabe que o paladar e o olfato, né, andam juntos, o paladar depende muito do olfato, então isso pode também determinar alterações na aceitação dos alimentos, mudanças, né, de sabores, de gostos. Então, às vezes a gente ouve relato de que ele gostava tanto de tal prato e agora não come mais, não aceita mais. Mas a gente tem que olhar essa questão do paladar que pode sofrer alteração. Existe também um ponto bem importante que é a questão da diminuição de saliva, que a gente também pode estar vendo. E aí o idoso ele fica com uma boca mais seca. Existe um relato bem presente de uma língua, de uma sensação de uma língua mais pesada, né? Então acaba se refletindo numa dificuldade para mastigar os alimentos. Então aqui começam a aparecer algumas mudanças no sentido de escolher o que não dá mais para comer, o que está mais difícil de mastigar, por conta dessas alterações. É bem legal. Eu acho que complementa bem a live que eu fiz com a nutricionista Rejane. Eu né? vi. Então, o que acontece? Não é porque o idoso tem uma doença que essas alterações acontecem. Qualquer idoso vai passar por isso. Uns um pouco mais e outros menos, né? Sim. E com essa pandemia, a gente viu a quantidade de gente que perdeu o paladar e o olfato, como se queixava de como é ruim a gente conseguir se alimentar sem isso, né? É uma fase muito importante tu sentir o gosto. Agora, tu imagina, a vida inteira tu gostava de uma comida tal e, de repente, a família começa a observar que ele não gosta mais daquela comida. Mas será que ele não gosta daquela comida? Ou ele não consegue mais comer também daquela consistência, né, Cris? Porque tá muito duro, tá muito seco, justamente por isso que você falou, né? Eu, como trabalhei muito tempo em hospital, boa noite, Mari. Eu trabalhei muito tempo em hospital, então a gente, né, em área de AVC, de neurologia, a gente via isso até quando voltava do AVC, pela questão também da musculatura. E a família daí falava, mas ele já estava mudando um pouco o jeito de se alimentar. A gente que achava que era birra, que era isso. E não, realmente o idoso ele vai modificando, né? E as pessoas percebem, de repente, quando tem uma doença, que isso fica mais exacerbado, né? Isso. E por ser, e acho que é bem importante também colocar que por ser uma questão que é natural do próprio envelhecimento, não é por isso que tá tudo bem as alterações irem piorando e não se dá esse olhar, porque a gente ouve muito relato de que é normal da idade. Ele tá tossindo um pouco, mas isso é normal para a idade. Então, existe até um certo ponto que sim, é normal da idade e
ok a gente fazer algumas compensações nos alimentos, mas a gente tem que ter um olhar bem atento a essas alterações para não irem se agravando, né? É isso que eu ia te perguntar, assim, né? Para uma pessoa que agora está com seu familiar, né? Quais sinais, assim, a pessoa tem que se preocupar, dizer, opa, até aqui foi natural, de repente ele deixou de comer uma farofa, uma carne muito Uhum. seca, né? Mas daqui para frente eu tenho que começar a tentar já mudar, a gente chama de consistência, né? Tem pessoas que chamam de textura, mas vamos deixar mais livre aí o termo. Uhum. O que que a gente pode já observar nesses idosos que a gente acende uma luzinha aí? Eu diria que assim, um dos pontos principais, que nem sempre vão estar presentes. Tudo aqui, né? Tudo que a gente fala, tanto no sentido de alterações, tanto, né, do que a gente vai enxergar de sinais, ele nunca é igual para todo mundo. Tem pessoas que vão ter, tem pessoas que não vão ter, tem pessoas que vão ter mais, tem pessoas que vão ter menos. Isso vai depender, né, de cada um. Mas um dos mais comuns da gente ver é a tosse, é o engasgo frequente. Né? Então, claro que se engasgar de vez em quando, ok, né? Ter uma tosse de vez em quando com uma consistência mais difícil pode acontecer, mas a gente tem que observar a frequência dessas tosses e desses engasgos, e principalmente eu acho que tem um sintoma, assim, um sinal que muita gente não reconhece, né, como sendo de um problema de deglutição, que é o pigarro, né? Que é aquele a pessoa está comendo e ali está o tempo inteiro. Então, isso é um sinal de que alguma coisa está incomodando na garganta, que pode ter a ver com a deglutição, né? Então, tem que estar atento a esse sinal. Outro sinal também bem importante, bem comum, é a voz molhada, que a gente chama, né? Então, quando, por ser a deglutição ter tanto caminhos próximos, vamos dizer assim, né? A traqueia, a entrada do pulmão, está na frente do esôfago, que é o caminho do alimento para o estômago. Então, como é tudo muito próximo, às vezes, quando eu tenho uma dificuldade, quando cai alguma coisinha que nem a gente diz no lugar errado, né? A gente tem essa voz molhada, que é um sinal de que algo pode ter entrado ou ter ido lá perto da entrada do pulmão, que é aquela voz que parece meio rouquinha, que parece que tem umas bolinhas, né? Quando a pessoa fala depois de comer. Então, isso é um sinal também para ficar atento. E tem muitos sinais, né, Gisele, que a gente sabe que pode sinalizar uma alteração maior da deglutição. Que aqui entram, por exemplo, o idoso que vem perdendo muito peso, né? Que às vezes a família não se dá conta também que pode ter a ver com a deglutição, porque aí também já está acontecendo muita recusa alimentar dos alimentos que são mais difíceis, ou eles têm dificuldade de comer, às vezes eles têm vergonha de falar que está difícil de comer e acabam só deixando de comer, mas não, né? Não relatam essa dificuldade. Então, tem muitos outros sinais que podem estar, por exemplo, resfriadinhos ou gripezinhas, né? Aquele idoso que está sempre com alguma coisinha, ou com uma coriza escorrendo, com um pouquinho de secreção, tem que já se antenar para ver se não está entrando alguma coisa para o pulmão e fazendo algum tipo de infecção respiratória. Então, eu acho que aqui são alguns, resumidamente, para Isso. trazer, assim, para alertar, né? Eu acho bem interessante, porque eu tenho o costume de falar, assim, que falava, né? Eu não atuo mais em hospital, mas fica ali no coração. Fica. Que até quando eu vou atender nessa questão de planejamento de rotina, né? Aí eu sei que a gente vai Uhum. falar um pouco de dica no final, mas muitas vezes tem um cuidador ou um familiar vendo o idoso se alimentar e apressa aquela pessoa. E não Uhum. entende, assim, muitas vezes que ele realmente ele não está conseguindo se alimentar na velocidade que era antes, ou como o adulto está acostumado. E a gente acaba apressando, e isso faz com que ele se engasgue. Então, tomar bastante cuidado, né? Outra coisa que não Também. tem muito a ver, mas está ali junto, é a questão do líquido, né? O idoso toma pouca água. Ele já toma menos água, né? E aí a Uhum. gente quer que ele tome líquido e aí você faz com que ele tome líquido durante as refeições, que também pode confundir. Ele está comendo uma coisa mais sólida, daqui a pouco ele tem que engolir um líquido. Então espera, né? Não Uhum. faz essa misturança aí do líquido com as consistências, né? Assim, tentar deixar Com uma coisa certeza, mais, né? com Agora, certeza, assim, acho que isso é bem importante. quando que a gente tem que começar a modificar essas consistências, né? Então, eu sou uma pessoa adulta, normal,
tô aqui comendo a minha farofa, a minha pipoca, o meu amendoim, e de repente eu começo a perceber que os engasgos estão mais frequentes, ou, né, como você falou ali, a gente diz que tem uma perda do apetite, mas na verdade é porque a gente não está conseguindo comer. Então, como que é Uhum. essa transição, assim? Eu comi um bife, agora eu já tenho que bater no liquidificador? Como que se passa essa consistência aí para ti? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de consistência, aquilo que tu falou já um pouquinho no início, né, que é meio complicado, que a gente ouve vários termos para a mesma coisa, né? Então, algumas pessoas chamam de um jeito, outras pessoas chamam de outro. Aqui, a gente, no Brasil, é super grande, então a gente vê vários nomes para as consistências. Mas eu vou falar de uma forma geral aqui, não entrando em padronização nem nada desse tipo de consistência, mas só para entender que a gente tem uma gama, né, que vai desde o alimento sólido até o líquido, de consistências, com os seus graus de dificuldade. E isso que vai importar quando a gente está avaliando o idoso. Porque como a gente sabe que tem algumas alterações que vão ser naturais e que eu posso compensar essas alterações de forma segura, né? Sempre pensando que isso tem que ficar de uma forma segura para o idoso quando ele deglute alguma coisa. Então, às vezes, eu faço uma compensação, por exemplo, na farofa, né? Ou na carne, que está muito difícil, que é um sólido dos mais difíceis para a pessoa mastigar, eu compenso isso umidificando, picando, fazendo algum manejo nesse alimento, e essa dificuldade se resolve. Então, ok, eu estou falando dentro ainda daquela normalidade para a idade. Agora, quando a gente tem já uma alteração de deglutição instalada, que o idoso, sim, ele tem uma propensão a ter mais, né, dificuldade por conta dessas alterações. Então, a gente vai falar dessa gama de alimentos que começa, então, no sólido, que são os alimentos normais, e aqui vai entrar aquele bife mais duro, as farofas, os pães, que às vezes também ficam difíceis, os pães mais cascudos, né, mais duros, mas também entram outros alimentos sólidos na sua composição normal, vamos dizer assim. Depois eu passo para um degrau abaixo, vamos dizer assim, que seria o semissólido, que é aquele alimento que é mais fácil de mastigar, que é mais macio, que é molhadinho, que eu consigo amassar, se for o caso, para facilitar essa mastigação. Depois disso, eu tenho o pastoso, que aí entram já os alimentos que são triturados para facilitar realmente quando tem uma dificuldade maior, que a pessoa não consegue fazer nenhum trabalho de mastigação, mesmo que seja um trabalho mínimo. Então, aí eu vou bater esse alimento e vou transformar ele num pastoso, que é cremoso, que é homogêneo, que daí não vai ter esses pedacinhos. Depois disso, eu tenho o líquido engrossado, que alguns lugares falam engrossado, alguns lugares falam líquido espessado, né? Que então é esse pastoso, só que mais líquido, né? Então aqui a gente pensa, por exemplo, em vitaminas, em milkshakes, que tem esse peso maior no líquido, né? Ou um suco que é feito mais engrossadinho, Um então, suco são os de manga, líquidos né? espessados. Um suco de manga, um suco de pêssego, que já fica mais espesso, né? Aqueles sucos tipo néctar. São líquidos espessados. E a gente tem aí uma gama de variação desse espessamento, né? Que pode ser pouquinho e pode ser muito. E aí a gente tem o líquido normal, que a gente chama de líquido ralo, líquido fino em alguns lugares. Então, quando a gente pensa na pessoa que tem alteração de deglutição, os mais difíceis são as pontas, né? O líquido líquido, ralo e o sólido. E eu vou ter que pensar na dificuldade desse paciente. Então, através da minha avaliação, eu vou determinar se ele já pode, se ele pode descer só um degrauzinho, vamos dizer assim, né? E adaptar para um semissólido, amassar, deixar mais macio, deixar mais úmido, ou se ele já tem que ir para um pastoso, que é mais cremoso e não precisa de nenhuma força de mastigação. E aí, então, eu vou determinar essa consistência dependendo da dificuldade do paciente. Né? Então, acho que é por aí. E aqui é bem importante aquilo que tu já comentou ali antes, em relação às duplas consistências, que é a mistura. Então, quando eu tenho uma dificuldade com a deglutição, quando eu tenho alguma condição que não entra ali na deglutição normal, vamos dizer assim, mais segura, quando eu misturo duplas consistências, que é o quê? Um sólido e um líquido, por exemplo. Por exemplo, uma fruta muito aguada, uma melancia, quando a gente morde,
ela é sólida, eu tô mordendo e eu tô mastigando, mas o líquido do suco dessa fruta tá escorrendo. Isso é uma dupla consistência e isso às vezes atrapalha muito a pessoa que tem dificuldade. E ela vai ter problemas, ela pode tossir, ela pode engasgar e ela pode aspirar esse líquido que vai escorrer antes, né? Então, até para complementar assim, como eu estava dizendo, as pontas são as mais difíceis, porque o sólido tu tem que trabalhar, tu exige a mastigação, tu exige o preparo, que às vezes vai estar difícil. E o líquido, todo mundo pensa que é muito fácil, né? Que facilita, tá meio engasgado, toma uma água que vai descer. Só que o líquido tem um fluxo Empurra, muito rápido. empurra a Empurra. comida com líquido. Então, assim, o problema é que o líquido, o fluxo dele é muito rápido, né? Então, quando até a gente brinca assim, né? Tomar no guti-guti, uma garrafinha de água, até quem não tem nenhuma dificuldade às vezes se engasga. Por quê? Porque o fluxo é muito rápido e a gente não controla também. E quem tem uma dificuldade, quem tem uma lentidão na deglutição, como é o caso dos idosos, vai se atrapalhar muito mais fácil, muito mais rápido. Então, por isso que às vezes a gente precisa espessar esse líquido para que ele não vá tão rápido, para que a pessoa consiga segurar um pouquinho mais na boca esse líquido e não ter o fluxo tão rápido, né? Então assim, só para... Quantos minutos tem, Cris? 21 e Ah, 30. então assim, só para as pessoas que não estão ali assistindo a live por causa dos seus familiares, quando a gente fala de espessante, a Uhum, gente tem os espessantes que são, eu costumo dizer assim, para facilitar, né? Os espessantes naturais, a gente pode uhum, espessar com o próprio alimento, né? Como você falou, um suco de manga, se sim. eu misturar com outro suco, já vai dar uma consistência maior, digamos assim, né? Mais pesada. E existem os Uhum, espessantes mais de uso profissional, que daí a fono, quando for trabalhar também, né? A nutricionista vai explicar para vocês, né? Então a gente uhum, não está aqui para isso. explicar, digamos assim, o tratamento disso. A gente está aqui mais para dar um sinal de alerta do que pode acontecer. Mas se você tiver dúvida, Uhum, depois pode mandar mensagem para a Cris, porque eu não uhum, trabalho mais com isso. Acho que ela responde, né, Cris? com certeza, claro que Eu nem sim. sei E mais o nome também dos especialistas. não, e hoje a gente tem marcas assim que facilitam mais até a aceitação do Isso. espessamento, né? Vamos dizer assim, que às vezes é difícil da pessoa aceitar, mas como tu falou, a gente tem opções naturais que são bem legais para usar, inclusive na água, se for o caso. Então, podem me mandar assim se tiverem alguma dúvida. E falando assim já em doenças, né, em doenças mais comuns Uhum, dos idosos, a gente está muito acostumado a ver o AVC, né? A gente sabe que uhum, a população com AVC, uma grande parte dela tem essa dificuldade. Acaba usando a uhum. sonda no hospital, ou até a gastrostomia, que é aquela sondinha na barriga, e depois faz um trabalho com a fono para reabilitar. Que outras doenças mais comuns, assim, a gente tem essa dificuldade de deglutição, que a gente chama de disfagia mesmo, que precisa de um profissional, Cris? Então, na realidade, a disfagia, ela é um sintoma, né? Ela não é uma doença. Então, no AVC, ela vai aparecer por conta do comprometimento neurológico. Então, todas as doenças que causam comprometimento neurológico, e aqui dentro da gama de doenças neurológicas tem muitas, existem, vai depender, claro, de cada doença, em qual localização do cérebro que ela vai se dar para poder estar ou não afetando a deglutição. Mas dentro das mais comuns, a gente vai estar vendo a disfagia na doença de Parkinson, no Alzheimer, na doença de Huntington, por exemplo, nas coreias, na esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Bom, aí essas doenças mais comuns, em algum momento da evolução da doença pode aparecer a disfagia e algumas vezes é o primeiro sinal da doença. Às vezes a pessoa ainda não está, né, com a doença diagnosticada, mas já está tendo uma alteração na deglutição. Então, por isso que a importância de conhecer, de saber, de ter as informações sobre o assunto e os sinais de alerta, porque às vezes te leva até um diagnóstico mais completo, né? Uhum. E E aí a gente. ainda, acho que é bom, desculpa a gente cortar, mas acho que é importante também mencionar aqui, a gente tem outras causas de disfagia também, que daí entram disfagias mecânicas, que são outros tipos Isso. de acometimentos, mas também as medicações, né, que são as disfagias de ordem iatrogênicas, que muitas vezes os idosos têm bastante medicação que eles tomam, Isso.
e algumas vão alterar justamente essa questão salivar, deixando a boca ainda mais seca. Então, às vezes o idoso ele tem as questões que são naturais da idade e ainda se somam alguns outros elementos que aí podem exacerbar essas alterações, né? Então, acho que isso é É, bem importante. eu ia falar justamente isso. A gente tem toda a parte da oncologia que afeta, né? Aí, cabeça e Uhum. pescoço. Mas a gente tem Aham. muita medicação que, assim, a pessoa tá tomando uma medicação para outra coisa, nada a ver com a deglutição, e de repente ela começa a ter esses sintomas, ou boca seca, ou esse pigarro, né? A cavidade, assim, você vê como eu fiz agora, assim, porque a gente fica nervosa na live, daquela secura na boca, então eles, Daquela aquela travada, então eles já fazem engole isso, mais mas seco, né? isso, né? E outra coisa assim que eu acho bem importante a gente falar e que quando você tem uma pessoa que não mexe o braço, não mexe a perna, Uhum. você tá vendo. Aí você diz assim, não, Isso. eu não vou dar uma sacola para ele carregar porque ele não tem força. Mas muitas famílias têm muita dificuldade de entender que os músculos que a gente trabalha são internos. Então, né, quando a Uhum. gente fala que ele está sem força na garganta, as pessoas não conseguem entender muito bem isso, né? Então, Uhum. assim, e outra coisa que daí quando se instala a doença em si, é que como ele não tem uma força muscular muito forte, ou até a questão da sensibilidade pode alterar, a pessoa fica assim, não, ele não está se engasgando porque ele não está tossindo. Mas esquece também que uma grande parte não tosse Não mais. Então pode. ele continua se afogando, o líquido vai entrando de pouquinho, ou o líquido, a comida, né? É um grãozinho de arroz hoje, amanhã um pedacinho de Uhum. pão, no outro dia um golinho de suco. E o pulmão aí vai enchendo, vai enchendo. Aí, de Uhum. repente, ele está tomando um remédio para um antibiótico para infecção urinária. Mascara essa pneumonia. Daqui a pouco ele toma um remédio para outra infecção, mascara. E aí, quando ele para de tomar o remédio, aí vem essa pneumonia com tudo. Então, essa Uhum. aspiração que a gente fala, né? Essa questão de engolir e se afogar, não é de repente de um dia para outra. Isso aí leva um Não. tempão, muitas vezes, né, Cris? Exatamente, exatamente. Isso é bem importante porque é bem como tu falou, muitas vezes, principalmente no idoso que já tem outras questões, vai acabar mascarando, demora para perceber, daí tem a falta do conhecimento do que pode ou não ser, de achar que é normal para a idade. Então, tudo isso é bem importante de ter essas. Eu sempre digo, né? Informação é tudo. Quando a pessoa tem informação e ela pode reconhecer, seja um familiar, seja o próprio paciente, ou seja os seus cuidadores, é assim, é a ferramenta, né, para reconhecer quando existe um problema e ficar em alerta, né? Verdade. Cris, eu acho que o nosso tempo está acabando, vinte e né? oito estamos. Aí eu posso falar a noite inteira, né? Tu sabe. Então, só porque a gente deu uma trocada aí, né? Então, eu estou fazendo algumas lives de temas de gerontologia, né? Quem quiser assistir, as outras vão estar no meu Instagram ou no YouTube. Essa vai ficar, tu salva daí no IGTV, as pessoas Tu me assistem. ensina como é que salva, tá? Porque eu não Tá, sei então salvar a assim, ó, live. a hora que acabar a live, tu tem ali o ao vivo, aí tem o Aham, número de pessoas e tem um X. Aí tu vai aham. apertar nesse X. Aí vai Tá, encerrar o vídeo e diz assim, ó, se tu quer descartar, pelo menos no meu é assim, né? Se tu quer descartar o vídeo ou se tu quer salvar no IGTV. Aí tu põe para tá, salvar no IGTV. Aí ele fica tipo tá um bem. post normal. Tu dá um Uhum, título, escreve alguma coisa e joga. Ele vai demorar um pouquinho e vai salvar no IGTV. Tá bom? tá. Tranquilo. Mas nossa, adorei te ver de novo. Também, Tá muito também. frio aí? Tá começando a ficar, mas ainda tá devagarinho. Tá demorando o frio esse ano. Alguém tem Então. alguma pergunta? Não sei se alguém fez alguma pergunta. Se quiser que eu responda, eu não Tem consegui tem acompanhar. eu esqueci o nome dela, deixa eu tentar ver aqui, ó, que eu não consigo voltar aos comentários. Acho que era a Elza, Ah, que sou falou eu. Deixa eu ver. que ela tem ela, né? Ela disse que Ela tem ela. ela ainda não tá precisando, ela ainda não usa o espessante, né? Mas isso aí, como Uhum. ela está em acompanhamento com a fonoaudióloga, isso aí vai ser uma discussão, né? Eu vou aproveitar esse Isso, gancho e fazer uma última pergunta. Então, quem não pode tomar claro. líquido, né? Então, assim, ó, eu me afogo com qualquer tipo de líquido, mas eu preciso me hidratar. Tem alguma Uhum. solução? Vai ser o espessamento, né? Como a gente falou aqui dos espessantes. Então, isso é bem importante. E outra coisa bem importante de falar aqui, que eu sempre falo,
que é o trabalho em conjunto com a nutrição, né? Então, Muito. quem tem disfagia, quem tem alteração de deglutição e que precisa desse ajuste, dessa adaptação na alimentação, tem que ter o acompanhamento da Nutri, né? Então, aqui para rever essas questões de hidratação, do quanto que precisa receber e de como que a gente ajusta até o próprio espessamento, né? A gente tem os espessantes que são comerciais, né? Que são vendidos com esse propósito, e eles têm aí um fator de segurança e estabilidade que são, né, já padronizados para isso, então ele é um uso prático, né, para esse espessamento dos líquidos, e aí a gente espessa qualquer coisa, né, água, chá, suco, leite, café, enfim, bebida alcoólica, se for o caso, tudo dá para espessar. Né? E a gente pode fazer o uso dos espessantes naturais também, como por exemplo, o amido de milho, só que daí tem que ir ao fogo para engrossar, não é instantâneo, né? As outras farinhas, farinha de aveia, a própria farinha é um espessante para quando eu precisar em algum alimento, mas para os líquidos em si, a questão do sabor é que é o diferencial, né? E às vezes a gente pode até usar, por exemplo, banana vai espessar, batata vai espessar. Só que eles alteram muito o sabor, e para tu colocar isso, às vezes começa a ficar enjoativo o sabor, e a pessoa também vai deixando de se alimentar, né? Eu acho que, como os espessantes são caros, digamos assim, né, para os profissionais, a gente deixa as comidas para espessar com comida, né? Com Porque daí fica certeza. mais fácil, né? Você tem. E às vezes, assim, um agar-agar, uma gelatina, tu ainda consegue fazer alguma coisa, assim, mas no líquido não tem jeito, né? É muito Acaba indo para o difícil, né? espessante. Porque eu penso muito no quesito segurança, né? Eu até não gosto muito de orientar, assim, gelatina, agar-agar, esses outros. Por quê? Porque tu tem que ter a medida certinha e a pessoa não Certinho. pode errar nada lá na hora de fazer, porque senão o ponto pode ficar diferente. E aí a segurança vai pro ralo abaixo, né? Então, eu sempre digo assim, ó, para água, para aquela hidratação mesmo, uma água saborizada, um chá gelado, qualquer coisa que seja com propósito para hidratar o paciente, que ele vai precisar de uma boa quantidade, o espessante comercial acaba sendo mais indicado por conta dessa segurança, dessa estabilidade e do sabor que não vai ter, né? Que não vai alterar. E sempre nas líquidos, assim, eu sempre digo, quanto mais gelado, melhor para aceitar, né? Essa questão do sabor do líquido espessado, ele muda bastante, né? Se tu deixa ele gelado. É. Acho que tem mais Cris, umas perguntas aqui. adorei. Não, tem? Eu não consigo ver pergunta e não responder, Gi. Pode ter mais um Não. pouquinho aqui. Não, Deixa só eu tô ver. vendo comentar. Ótimo. Líquidos gelados ou Ah, utilização de especiarias podem favorecer a deglutição. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, né? O gelado a gente sabe que favorece, os cítricos favorecem a deglutição, mas eu digo assim, não é o mais importante. O que que é o mais importante? É o paciente aceitar. E é fazer sentido para ele, para o gosto dele, para o paladar dele. Então, se ele não gosta de uma água saborizada gelada, ele prefere na temperatura ambiente, ele vai deglutir melhor na temperatura ambiente, não lá no geladão que é melhor, né? Então, eu eu acho que sou uma isso eu sou uma que eu não tomo nada gelado, né? Então, provavelmente eu vou ser uma idosa do morno. do morno. Então isso serve para tudo, né? Na nossa prática ali. Tem que fazer sentido para o paciente, ele tem que gostar, porque aí ele vai aceitar melhor, né? Acho que Mas isso que é o crucial. pensando naquilo que a gente falou, então quem me conhece hoje sabe que eu não tomo nada gelado, mas pode ser que lá na frente eu venha tomar. Tu E não vai mude. ser birra, vai ser porque vai produzir mais saliva, vai ser porque eu vou sentir melhor, né? Então é isso que as Exato, famílias têm que começar a perceber nessas questões que o idoso faz, né? Cris. exatamente. Vamos lá, temos que encerrar. É, a Adorei, minha, Gi, adorei. imagina, eu adorei, mas a gente pode combinar aí mais pra frente uma live de 1 hora, com outro foco, alguma Isso, coisa assim, tá? Daí tu isso. salva no IGTV, eu Salvo, puxo pode pra mim, deixar. salvo no meu, e depois também eu vou salvar no YouTube, daí eu te mando o link pra se tu quiser mandar aí pros teus pupilos e pupilas, tá Tá bom? bem, então. E obrigada a todos que estiveram aqui nos assistindo. Sucesso Eu no que teu agradeço. livro. Valeu. Tchau, boa noite.